Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Pode sentar. Abra em Oséias, no capítulo 2. Assentados mesmo, Oséias capítulo 2. E é deste momento que eu estou dizendo, onde a minha alma está angustiada, onde há uma tristeza no meu coração, por causa desta igreja mundana, desta igreja leviana, que está traindo Deus, está traindo o coração de Deus, tem traído Jesus, tem buscado oportunidades para trair Jesus. E isso dói, igreja. Isso dói muito. E como eu tenho visto, eu tenho observado, eu tenho pregado isso, eu vejo o Brasil já debaixo de um juízo de Deus. Debaixo de um juízo de Deus. A igreja brasileira está farta de igrejas. Nós temos muitos pregadores. Nós temos muito acesso à televisão e rádio, a todo quanto é veículo de propagação do Evangelho. Hoje, em cada esquina que a gente passa, a gente vai ter uma igreja. Às vezes, eu e Alex estamos com tantas igrejas. Nós vamos em igreja e nunca imaginávamos um dia que ela existisse. E existe. Há muitas igrejas. Há muito número de evangélicos. Como tem crescido no Brasil o número de evangélicos? Como tem crescido o número de cantores evangélicos? O número de CDs evangélicos? Bíblias para todos os gostos. Todos os gostos. Mas eu nunca vi uma igreja com tanto pecado. Uma igreja com tanto pecado no seio dela. Não, digo mais, iniquidade. Iniquidade. Pecados cometidos com consciência que aquilo é pecado e continuam pecando. O Brasil está numa igreja morna, uma igreja que se acha abastada, que não precisa de mais nada, uma igreja rica, como Laodiceia. Mas Deus vira para a igreja e fala: és pobre, cego, nu, desgraçado e miserável. Eu aconselho que compre de mim ouro provado no fogo e vestes santas para cobrir a vergonha da tua nudez. E sabe qual é a sentença da igreja brasileira? É o que nós temos visto: cegueira espiritual. O evangelho da cruz, do arrependimento, o evangelho que faz você ficar incomodado, desconfortável na cadeira, foi tirado dos distúrbios há muito tempo. Como não pregar sobre o juízo final? Como falar de céu se existe inferno? A cada 40 segundos no mundo um suicídio é cometido, gente. Vocês têm visto pastores também cometendo suicídio? A depressão, a ansiedade crescendo como uma bola de neve. Não é pecado ter depressão. Depressão é uma doença, é uma enfermidade e precisa ser tratada. Se trata a depressão com remédio, com terapia, com a fé verdadeira em Cristo. Mas precisa ser tratada. Há muita depressão no meio da igreja, há muita ansiedade. Sabe por quê? Porque é uma fé que não foi provada no fogo. Porque os crentes brasileiros têm corrido atrás de um Deus que eles construíram. Um Deus que vai fazer tudo. Um Deus de vitória. Um Deus de prosperidade. Um Deus de milagres. Um Deus de cura. Um Deus para esta vida. Um Deus para esta terra. Um Deus para te dar tesouros aqui. Precisamos
a eternidade. É preciso aborrecer a alma, aborrecer a carne, aborrecer a tua vida aqui, para ganhar uma eternidade com Deus, para não perder a tua vida eterna. Isso foi roubado nos púlpitos. Nós temos visto a igreja marchando apenas atrás de vitória. Campanhas e mais campanhas de vitória, de portas abertas, de milagres, explosões de milagres, provocadores de milagres, culto de provocadores de milagres, culto de explosões de milagres. É só isso que a igreja moderna é. A igreja morna. É disso que eles sabem. E o texto que nós vamos ler agora de Oséias é um texto muito sério, que diz respeito a nós, a esse momento, diz respeito à igreja agora, neste momento na terra, mas principalmente para o Brasil. Deus tem colocado na minha boca uma palavra só. Ele vai fazer uma reforma na igreja, vai. A igreja clama por avivamento, não é isso? Ele vai avivar, mas ele tem duas formas de avivar: por renovo ou por disciplina. Prepara a tua vida, prepara a tua vida para ser disciplinado. A igreja vai ser disciplinada, a igreja no Brasil vai ser disciplinada. Precisa ser disciplinada. E como Deus vai fazer isso? Não sei. Não sei se é através de governo, não sei se é através. Não sei como Ele vai fazer. Mas Ele vai fazer. Isso pode ser repente. Isaías 2, versículo 5, nós vamos ler alguns textos. Porque sua mãe se prostituiu, aquela que os concebeu, ouve-se torpemente, porque diz: irei atrás de meus namorados, que me dão o meu pão e a minha água, a minha lã e o meu linho, o meu óleo e as minhas bebidas. 8. Ela, pois, não reconhece que eu lhe dei o grão, o mosto, o óleo, lhe multipliquei a prata e o ouro, e eles usaram para Baal. O 10. E agora descobrirei a sua beleza diante dos olhos dos seus namorados, e ninguém a livrará da minha mão. 13. E sobre ela visitarei os dias de Baal, nos quais lhe queimou incenso, e se adornou dos seus pendentes, das suas gargantias, e andou atrás dos seus namorados. Mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. 14. Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei no coração. 14 novamente. Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei no coração. Deus tirou o povo das garras da escravidão no Egito, de 400 anos de escravidão, e levou este povo para o deserto. Aquele povo ele chamou de sua esposa, a esposa dele. E como um marido cuidou dela por 40 anos, não faltou nada para sua esposa. Ele fez uma aliança com Israel, ele fez um pacto com Israel, com a nação de Israel. E como sendo marido, ele cuidou. As vestes não envelheceram, os pés cresciam e as sandálias cresciam juntos. Uma coluna de fogo e uma nuvem de fumaça para proteger. O maná que não faltou, a água que não faltou, a água amarga lá de mar se tornou potável para beber. Quando não tinha água, tirava na rocha, mas não faltou nada para aquele povo, não faltou nada para sua esposa. No momento que ele então, como marido, quer dar para a esposa uma casa, ele então prepara a sua esposa para receber a sua casa, Canaã, um lugar que emanava leite e mel, a terra prometida, que ele colocaria a sua esposa nela. E lá naquele lugar ele prometeu fartura, prometeu chuva na medida certa, sol na medida certa, tudo na medida certa, molho, prata, riqueza.
ela se esqueceu. Ela se esqueceu que era Deus que tinha provido tudo. Então Israel começa então a flertar com os balaíns, com os deuses dos cananeus. E começa então a se misturar, começa a se conformar com aquela terra leviana e profana. E Deus olha para a terra, Deus começa a mandar profetas, começa a tentar alertar aquele povo, começa a falar com ela e ela não ouve. A sua esposa não ouve mais. Ela era agora uma prostituta, uma mulher adúltera que havia traído o seu marido. E é neste contexto então que o Senhor envia Oséias. Oséias vai lá e busca uma prostituta e se casa com ela. E mostra para aquele povo que eu estou casado com uma prostituta, mas que eu a amo, porque eu fiz uma aliança com ela e eu não vou abandoná-la. Que ela possa voltar para mim. Prega para aquele povo, Oséias. Eles não ouviram. Não ouviram. E Deus então fala uma coisa: eu atrairei para o exército. Eu atrairei para o exército. Para que você volte a ouvir uma vez. Queridos, a mesma coisa está acontecendo agora. A igreja não tem ouvido a voz do esposo, a voz que clama: arrependa-te, lava os teus vestes, eu estou voltando, noiva minha. E Deus tem levantado homens e mulheres para pregar o verdadeiro evangelho, mas não é isso que a igreja moderna quer, não é isso que a igreja morna quer. Ela quer uma pessoa, um apóstolo, um pastor, um pregador que venha fazer moveres, que venha fazer fogo cair do céu, que venha fazer coisas sobrenaturais acontecerem, movimentos acontecerem, para que se distraiam no meio desses movimentos, pensando que aquilo é poder de Deus. Quantos caem no Espírito e levantam da mesma forma? Quantos falam em línguas estranhas e estão falando do mesmo jeito? Não há arrependimento. Quanta bagunça dentro da igreja de Cristo Jesus. Quantos shows, teatros, entretenimento para distrair a igreja. E o pecado não é confessado. A igreja não se sente desconfortável com o pecado, pelo contrário. Ela está bem, ela está feliz. Ela está feliz. Enquanto estiver pregando de vitória, enquanto estiver pregando sobre prosperidade, enquanto houver campanhas e mais campanhas, Jesus, Daniel, é de Daniel, jejum. Eu entendo isso. Faça o jejum que o Espírito Santo quer que você faça. Vai aos pés dele, Pai. Me ensina a fazer um jejum para ti. Faça uma campanha de como ser mais santo. Campanha para ganhar almas. 7 semanas para aprender a evangelizar. 7 semanas para santificar a sua vida. 7 semanas para sair na televisão, para quebrar um vício. Essas novelas imundas, diabólicas. Por que não fazem campanhas assim, igreja? É tão triste, igreja, que eu já passei pregando este evangelho e depois eu ouço dizer que a igreja vibrou com pessoas que foram lá e fizeram bacumas lá dentro e a igreja achou o máximo. Lugares por onde eu passei foi movimentos de jogar arroz, passar arroz, misturar arroz com azeite, jogar por cima da igreja. A igreja ri, a igreja acha limpo, como se isso fosse o poder de Deus.
interesse de abençoar você do que você propriamente ser abençoado por Ele. Ele tem muito mais interesse em você do que você e eu interessamos por Ele. Ele não quer que a igreja dele cresça. Como eu disse no começo, há uma igreja dentro da igreja. Há um grupo de servos que retratam a igreja de Esmirna e Filadélfia. Igrejas que foram elogiadas por Cristo Jesus, de pouca força, mas que não negou o nome de Cristo. Uma igreja que passa por tribulação, mas não sente. Uma igreja que é provada no fogo e continua amando mais a Deus e Deus. Igrejas que foram elogiadas por Cristo Jesus. E Ele fala: ser fiel até a morte, eu te darei a coroa da vida. Guarda o que tens, igreja. O que você tem para guardar? Guarda a tua fé. Se você perder a tua fé, você perde as tuas mãos. Se você perder a tua fé, você não consegue caminhar mais. Não consegue caminhar mais. Vai para casa hoje com essa palavra, preparando a tua vida e a tua família para passar pelo deserto do Senhor. Não há como escapar disso. Já está escrito e determinado. A igreja vai sofrer, a igreja será perseguida, mas a prova da fé da igreja vai ser tão maravilhosa que ela se tornará uma igreja, uma esposa que vai voltar para Ele. E como Ele diz, não mais chamará de marido Paulo, mas chamará a mim de seu marido. Deus quer que nós voltemos para Ele e sejamos somente dele, sem mancha, sem mácula. Porque a igreja de Cristo Jesus que está marchando nessa terra nessa hora, essa igreja fiel, que eu e você precisamos desesperadamente ser parte dela, essa igreja, contra essa igreja, as portas do inferno não entregam ela. Mas aonde você está? Qual é a igreja que você está? Qual é o evangelho que você está vivendo? É o que te agrada? É o que você não precisa trocar, renunciar nada? É o evangelho que você pode ser do jeito que você quiser, fazer tudo o que você quiser fazer e vir para a igreja, colocar a tua máscara e louvar a Deus com as mãos para cima? Levantai as mãos aos pecadores. Limpai-vos, santificai-vos, limpai-vos as vossas mãos, arrependei-vos. É isso que Deus quer. É isso que Deus está convocando para essa hora. Esses movimentos que vocês veem de propaganda que vai ter avivamento. Falsos profetas se levantaram nessa hora, dizendo que haveria um grande avivamento depois da Copa, que muitos iriam se converter. Falsos profetas só dizem aquilo que vai massagear o ego da igreja, e a igreja gosta. A igreja abre as portas para esses falsos profetas e falsas profecias que não se cumprem. É preciso que a igreja aprenda que avivamento, uma fé avivada, uma vida avivada, depende e demanda de arrependimento. Não há outra forma. Não é com shows, não é com conferências que vai haver avivamento. Ele vai começar por você, ele começa por mim. Quando eu olho para mim e me reconheço como pecador, como homem de lábios impuros, que habita no meio de um povo de impuros lábios, e eu me coloco diante do Senhor e digo: ai de mim, ai de mim, ai de nós. Só assim que o Senhor vai entrar na tua história, como entrou na história de Jacó. Jacó já nasceu já como um trapaceiro, agarrado no calcanhar do seu irmão. Duas nações tinham brigado no ventre de Rebeca. Deus já tinha planos para Jacó, mas como sempre, Rebeca também fez, em muitos relatos bíblicos que nós fazemos, entramos na história para dar uma mãozinha para Deus e atrapalhando os planos de Deus, atrasando os planos de Deus. Foi isso
Ele trabalhou 7 anos para ter Raquel. Mais uma vez, querendo trapacear na história. Então, Labão entrega para ele Lia. O homem que não olhou nos olhos da esposa e não a reconheceu, não era Raquel. Só no outro dia que ele viu que era Lia e ficou desesperado. E trabalhou mais 7 anos com Raquel. 14 anos servindo Labão. Só que ele precisava do gado, ele precisava da renda, ele precisava crescer. Mais uma vez, trapaceou. Ele pegava os bezerros, ele pegava o gado, manchava com uma cera, colocava onde tinha cerca para que o sol queimasse e as ovelhas e os carneiros ficassem com listas, roubando do solo. Quando os filhos de Labão começaram a desconfiar que alguma coisa estava errada, que Jacó estava prosperando demais, Jacó deu no pé. Para onde que Jacó ia? Ele não tinha mais para onde ir. Aonde ele vai, ele fecha a porta. Ele precisava voltar para o seu pai, para sua mãe. Mas tinha Esaú que queria matá-lo. Jacó então começa a preparar um presente para Esaú. Todo o gado dele. Começa então a ir de tempo em tempo mandando, liberando as ovelhas, os camelos, os bezerros, para chegar até Esaú e aplacar a raiva de Esaú contra ele. Enquanto isso, ele vai para o monte. E lá no monte, ele tem uma luta com o anjo do Senhor. Nós conhecemos bem essa história. Jacó não tinha saído, o trapaceiro não tinha saído. O ladrão, o mentiroso. Ele precisava desesperadamente de Deus. E ele agarrou o anjo e disse: você não vai subir se não me der a bênção, a tua bênção. Então o anjo pergunta: qual é o seu nome? Ele responde: eu sou Jacó. Na verdade, a pergunta é: quem é você por dentro? Qual é o âmago? Qual é o seu caráter? Não adianta esconder de mim. Jacó, quando ele diz Jacó, ele respondeu: eu sou um trapaceiro, eu sou um mentiroso, é isso que eu sou, e eu preciso da minha bênção. Naquele momento, a massa de Jacó, ele se vê diante de uma verdade. O anjo vai falar com ele: não chamarás mais Jacó, mas Israel. O Senhor muda o nome de Jacó. E ele desce então ao encontro de Esaú. Esaú vem com 400 homens marchando contra ele. Marchando contra ele, para matá-lo.
Ele te amou com um amor incomparável, um amor de cruz, um amor de sangue. Ele te amou para a eternidade. Sua vida não é aqui. Nós somos aqui passageiros, nós somos aqui peregrinos, nós estamos atravessando o vale. Não se perca nos teus vales. Não deixe que o vale vire um labirinto. Fixe seus olhos para onde você tem que olhar. Jesus. Somente para Ele. Não mais para a igreja, não mais para a placa, não mais para a instituição, não mais para o pastor, não mais para o cantor, mas para Jesus. Ele é seu exemplo, Ele é seu padrão, Ele é tudo que você precisa. E Ele pode tudo. Na força dele você pode todas as coisas. Amém, igreja? Vamos se ajudar. Lembre-se dessa palavra. No momento que você estiver passando pelo deserto, lembre-se que o Senhor pode tratar com você também. Ele vai segurar a tua mão. Ele não vai soltar a igreja. Ele não solta. Ele é fiel. Somos nós que soltamos. Firma os teus passos. Firma a tua mente. A mente que tem paz. A mente que confia. Para você confiar, você precisa conhecer. Então conheça o Deus que você serve. É um Deus que vai te dizer não. Já te disse não no deserto algumas vezes. Mas é um Deus que lá na frente você vai aprender que o não dele foi sim. É sempre sim. Os não de Deus são sempre sim. É vitória para a tua vida. Porque somos mais que vencedores em todas essas coisas. Que coisas? Paulo estava falando de prisão, tribulação, humilhação, perseguição, fome, nudez. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores. Não é sem essas coisas, igreja animada. Em todas essas coisas, em todo o teu vale, você é mais que vencedor. Porque você pode tudo na força de Cristo Jesus. Amém? Senhor, nós entregamos este momento nas tuas mãos. Somos a tua noiva, Senhor. Nos perdoa, Senhor, por termos flertados com balaíns deste mundo, com as riquezas dessa terra, com os deuses dessa terra. Senhor, nos perdoa. Que possamos voltar para Ti, Senhor, com panos de saco e pó de cinza. Que possamos nos humilhar diante de Ti, Senhor, e reconhecermos como necessitados, pobres e miseráveis. Que possamos entender que no sofrimento nós estamos mais perto do Senhor. Assim como Jó, ele só conhecia o Senhor de ouvir falar. Mas quando atravessou todo aquele deserto, ele disse que agora os meus olhos te veem. Jó te viu no sofrimento, Senhor. Que possamos te ver e te encontrar no sofrimento. Sabemos que todo sofrimento tem um fim, que todo deserto tem um final, e depois do deserto tem uma terra prometida. Não nos deixe perder de vista essa terra prometida, Pai. Que cada um aqui, Senhor, cada pessoa aqui representando uma família, possa conduzir a sua família e possa ser conduzido por este deserto até a terra prometida. Perdoa os nossos pecados e iniquidades. Nós temos vergonhas deles, Senhor. Muda o nosso nome, Pai. Somos a tua noiva, Senhor. Nos ensina a marchar nessa terra com vestes brancas, sem sujarmos na lama do pecado, Pai. Pai, eu entrego nas tuas mãos esta igreja, esta congregação, e cada vida que aqui se encontra, vidas, ó Pai, que estão fazendo agora uma aliança com o Senhor. Eu entrego nas tuas mãos, que elas possam provar do Deus verdadeiro e maravilhoso que o Senhor é, do Deus dos montes e dos vales, um Deus que não nos abandona, um Deus que não nos decepciona. Muito obrigado, Deus querido. Nós declaramos a Ti o nosso amor. Nós te amamos, ó Pai. Tu és tudo para nós. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Amém, igreja. Pode sentar.
Deus abençoe vocês.